Bom dia, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Sociologia. Nós vamos fazer uma pequena retomada da aula anterior e vamos dar sequência com a aula atual. Então, preste atenção e acompanhe. Nós começamos a estudar na aula passada o que é a alienação, segundo o teórico, o pensador, o filósofo Karl Marx. E para ele, a alienação é um processo de exteriorização de uma essência humana e do não reconhecimento desta atividade enquanto tal. No fim do processo de trabalho, e veja que a alienação, aqui em Marx, está ligada ao processo produtivo, pois nós estamos estudando o modo de produção em Karl Marx. Lembrando, Marx, ele desenvolve a sua teoria pensando no trabalho, pensando na produção, pensando no materialismo. Daí, a sua teoria fica conhecida, recebe o nome de materialismo histórico, porque ele vai pensar a história da humanidade se desenvolvendo a partir daquilo que o ser humano tem, materialmente falando, ou não tem. Consequentemente, aqueles que têm, aqueles que são detentores dos meios de produção, conseguem justamente por isso colocar debaixo de um certo jugo, dominação, aqueles que não têm acesso aos meios de produção como propriedade privada. Então veja, Marx vai desenvolver a sua teoria a partir do processo de produção, a partir do trabalho. E pensando nisso, ele vai criar alguns conceitos, e dentre esses conceitos, nós temos a alienação. Então, seguindo aqui o pensamento, no fim do processo de trabalho, o produto feito se transforma em algo estranho, independente do ser que o produziu. Por isso, Marx vai chamar de alienação. Aquele próprio que trabalhou, que produziu, não tem acesso ao produto que ele mesmo fez. Esse estranhamento, esta diferença de natureza entre produtor, aquele que produziu, e produto, pode ser considerado, então, o ponto máximo na concepção de alienação em Karl Marx. Pierre Cluster, em seu livro Sociedade contra o Estado, deixa a possibilidade de uma origem da alienação do trabalho na criação do próprio Estado e na obrigação de se trabalhar compulsivamente para a satisfação. Agora, olha como isso é interessante. Deixa eu fechar aqui um instantezinho. Trabalhar compulsivamente, exaustivamente, não para uma satisfação própria, mas sim para a satisfação de classes dominantes, não trabalhadoras, que o Estado proporciona o privilégio da própria dominação. Se o Estado não proporciona, ele de alguma maneira acaba apoiando, acaba valorizando, acaba legitimando essa dominação. Então, só abrindo aqui um ponto para uma reflexão, alguns teóricos vão dizer que o Estado como nós conhecemos, até pensando o Estado como sistema de governo, de orientação da sociedade, de direção dessa sociedade, que o Estado ele surge justamente para legitimar a propriedade privada. E a propriedade privada, não somente no sentido dos bens em que a pessoa vai fazer uso ou usufruir, mas também na propriedade privada dos meios de produção. E dominando esses meios de produção, consequentemente, a classe dominante vai se satisfazer a partir do trabalho compulsivo
daquele que faz parte da classe trabalhadora e não de uma classe elitizada ou dominante. Voltando aqui, vamos lá. O nosso objetivo é interpretar o significado da teoria marxista e nesse ponto aqui com a alienação, entendendo para o entendimento das relações sociais no mundo moderno e o caráter original dessa teoria. E a teoria de Marx, ela tem um centro, ela tem um ponto, e ela está centrada na noção de contradição. E qual é a contradição mais evidente? É a luta de classes, ou seja, de um lado você tem o trabalhador, do outro lado você tem o capitalista. De um lado você tem o proletário, do outro lado você tem o burguês. De um lado você tem o proletariado e do outro lado você tem o dono dos meios de produção. E nós trabalhamos a avaliação da nossa aula em que sentido? No sentido de chegarmos ao final da mesma, olhando para o nosso objetivo e tendo condições sim de termos alcançado esse objetivo. E isso se dá com a participação do aluno, com os questionamentos feitos pelos alunos entre si, a troca de informações, de ideias, ligadas ao nosso conteúdo proposto, que nesse caso é o modo de produção em Karl Marx, com um olhar para o seu conceito de alienação. Vamos dar sequência. Marx retrata a alienação da seguinte forma. Primeiro, é um distanciamento. Então veja, está relacionado a uma distância entre aquele que produz e o próprio trabalho. Segundo, no processo próprio de produção. Então há uma distância. O sujeito, o trabalhador, ele não percebe que há uma distância dele próprio que produz com relação ao seu trabalho e à sua produção. Ele próprio não tem uma noção que no processo de produção, de execução do seu trabalho, há um distanciamento da realidade em relação à própria existência do indivíduo enquanto membro do gênero humano. É tão incrível isso, pelo menos a forma que ele pensou. O que ele quer dizer aqui é que a pessoa fica tão distante da realidade que ele praticamente deixa de existir enquanto um indivíduo pertencente ao gênero, à raça humana. Ele se torna tão mecânico naquilo que ele faz, tão irracional naquilo que ele faz, que é como que a sua existência já não fosse mais percebida a partir de si próprio. Essa é a relação que Marx levanta. É tanta a alienação, é tanto distanciamento, que o sujeito, que o trabalhador, não se vê mais nem mesmo pertencente ao gênero humano. E a outra se relaciona aos outros indivíduos, ou seja, cada qual na sua função, cada qual desempenhando um papel, e esse papel só se relaciona através daquilo que é produzido, mas não em relação àqueles que produzem. E é neste sentido que Marx vai pensar a alienação. E o que isso vai provocar? Esse distanciamento, fazendo com que o trabalhador praticamente se torne uma outra máquina, manuseando máquinas, faz com que ele se submeta. Qual é o sentido de uma revolta, de uma busca por melhores condições de trabalho, ou mesmo por melhor salário? Já que ele nem se vê pertencente a isso. Já que ele nem se vê como aquele que está produzindo algo, e esse algo vai servir para um outro ser humano, vai servir para a satisfação de alguém, tanto no uso daquele material, daquele produto que ele próprio não tem acesso, quanto ao valor daquilo que está sendo produzido. E é nesse sentido que Marx vai trabalhar a sua teoria, o seu conceito, melhor dizendo, de alienação. É o deslocar, é a distância
daquele que está produzindo. Então pense, o trabalhador que está produzindo qualquer tipo de material, de produto, ele se mantém distante do que ele produz. Ele não tem nem noção do que é, para que serve, e muito menos ele consegue adquirir, pois o que ele ganha, e aí nós vamos lembrar daquele outro conceito bem conhecido, chamado mais-valia, aquilo que ele ganha é tão pequeno que ele não tem acesso ao próprio produto por ele mesmo produzido. Tá? Então, este é o conceito de alienação, é esse distanciar. E o trabalhador, então, ele fica distante do produto que ele próprio produz e está produzindo, ele fica distante dentro do processo da produção, cada qual em sua função, em sua área, em sua especialização, e ele se torna distante até mesmo do gênero humano e em relação aos outros que trabalham e produzem semelhantemente a ele, cada indivíduo em sua porção, separadamente e alienado, totalmente fora de uma realidade. Qual é a realidade vivida? É aquela de trabalhar para sobrevivência, com uma mínima expectativa de algo diferente. Uma mínima expectativa, se é que há expectativa, talvez aqui pensando com um olhar mais misericordioso ou bondoso, mas com a mínima expectativa de um salto, de uma mudança, de uma saída dessa situação. Por quê? Se há uma alienação, não há uma percepção. Se não há uma percepção, eu vou lutar contra o quê? Já que eu não percebo que existe uma necessidade de mudança. Então, esse é o quadro que Marx vai pintar, vai desenhar, vai estruturar a parte da sua teoria, que é a alienação. Importantíssimo conceito marxista. Lembrando, toda a teoria marxista ela fica conhecida historicamente como materialismo histórico. E dentro dessa teoria maior, desse conceito maior, você tem os demais conceitos, como a mais-valia, como o próprio capitalismo, a luta de classes, a alienação. Pois bem, a alienação em relação ao produto do trabalho. Este é o estranhamento em não se reconhecer em um produto que tem dentro de si a essência do trabalhador. Quer dizer, eu estou trabalhando, produzindo, eu faço parte daquilo que está sendo confeccionado. Mas a alienação, ela é tamanha que eu não me vejo parte, eu não me vejo nem como essência daquele produto que está sendo produzido pelas minhas próprias mãos. É então, segundo Marx, a pobreza gerada ao trabalhador, enquanto ao mesmo tempo se gera a riqueza do capitalista. E isso vai proporcionar o quê? A acumulação do capital pelo próprio capitalista. E o que o capitalista vai fazer com esse capital acumulado? Ele vai poder reinvestir no crescimento dos seus próprios meios de produção, porque ele é dono desses meios de produção. Então ele vai fazer com que aquilo possa crescer, a sua indústria, a sua empresa, o seu trabalho enquanto capitalista vai sendo acumulado e, consequentemente, crescendo, enquanto o trabalhador, ele proporciona esse crescimento, ele trabalha para esse crescimento, mas não para si. O trabalhador permanece no mesmo patamar, com o seu salário, por vezes, insuficiente para a própria subsistência e fazendo com que o capitalista acumule capital. Um outro destino para esse capital, bom, se nós temos uma acumulação, você pode reinvestir, e isso é feito para o aumento ainda mais da produção, e também como lucro, como riqueza, como um desfrutar por parte do capitalista. O exemplo clássico é a chamada linha de produção. Veja como é que funciona isso, essa alienação no trabalho. Na linha de produção, em que o trabalhador não se reconhece no produto final, nem mesmo sabe o seu destino.
e como comentei anteriormente, ele não percebe nem o valor do seu trabalho, quanto não percebe o valor do produto final. O quanto alguém irá lucrar com o seu trabalho e com o produto final produzido por suas mãos. O produto final é do empregador e ele deverá realizar sua venda ou qualquer outra coisa. Afinal, é seu e só seu. Em resumo, em suma, aquele que produz não é detentor do produto final. Ele trabalhou, ele produziu, mas ele produziu para alguém. E esse alguém vai dar fim àquele produto produzido, seja vendendo ou de qualquer outra forma. Novamente, fazendo com que, a partir desta venda, dessa negociação, desse destino do produto final, tenha-se condições de uma acumulação, seja para reinvestir, ou seja como lucro, como o desfrutar do resultado final daquilo que foi produzido. Então, continuando, o produto final não é ontologicamente de ninguém. É um ser independente, um objeto estranho à natureza de qualquer indivíduo que trabalhou nele. É como que o produto final existisse como uma certa magia, mas no fundo não foi magia, não teve nenhuma mágica. Simplesmente não se reconhece, e nem mesmo o trabalhador se reconhece no produto final. Então está ali o produto final, imagine qualquer tipo de produto que parece que surgiu de um nada. Veja, quando estamos em um supermercado, uma loja de departamentos, dificilmente pensamos na origem daquele produto, nas mãos que trabalharam aquele produto. Então aqui dá para a gente ter uma ideia do que o texto e o pensamento de Marx quer nos transmitir. Então, você chega para comprar qualquer objeto, não se pensa quem produziu, onde produziu, como produziu, se houve ou não sofrimento naquela produção, quem colocou as mãos para produzir aquele objeto, aquele item. Nós simplesmente sacamos ali da gôndola, sacamos da prateleira e vamos pagar por aquele produto. É isso que Marx quer dizer, mas olhando para aquele que produziu. O produto final, ele acaba sendo algo que surgiu como que de um nada. Mas, na verdade, quantos trabalharam e nem mesmo se deram conta daquele produto final? A alienação no processo de produção. Esta alienação é o que Marx chama de alienação ativa ou atividade de alienação. É a constatação básica de que se o trabalhador está alienado em relação ao produto do seu trabalho, então é necessário verificar que isso não aconteceu do nada, mas estava presente no próprio processo produtivo. E é nesse processo produtivo que ele trabalha, como eu estou colocando só como uma forma de ilustração, mecanizado ou robotizado. Não há um raciocinar. Para que serve? Para onde vai? O que eu estou de fato fazendo aqui? Por isso, a alienação está distante da sua própria realidade enquanto aquele que participa do processo de produção. É aqui que percebemos que o trabalho é sofrimento e não realização. E por que o trabalho acaba sendo um sofrimento e não uma realização? O trabalho é forçado. Se trabalha para sobreviver e nunca se trabalha somente para o necessário. Pior ainda é constatar que o guia do trabalho não é necessidade, mas sim os interesses daqueles que exercem poder sobre os trabalhadores. Vejam um ponto importante de se pensar. Alguém trabalha não para a satisfação própria, mas trabalha para suprir a satisfação de alguém. Vamos seguir. E para terminarmos, deixa eu voltar aqui, vamos para a alienação do sujeito enquanto pertencente ao gênero humano. Aqui Marx salta para a própria característica do humano enquanto ser genérico.
enquanto animal multifacetado com inúmeras potencialidades e capacidades. Quando ele está separado de sua essência, de sua natureza humana, de sua ligação com a comunidade, do seu trabalho, ele se individualiza. Não é mais membro de uma espécie, é só um indivíduo solitário. E o indivíduo solitário, em resumo, ele acaba sendo enfraquecido, não podendo então nem mesmo perceber aquilo que está sobre a sua vida e aquilo que ele está debaixo do comando, consequentemente sem nenhuma reação para uma mudança. Ok? Então aqui são alguns pontos importantes, aqui temos alguns pontos importantes sobre a alienação em Karl Marx, tá? Desde o processo de produção, daquilo que foi produzido, do sujeito enquanto pertencente ao gênero humano, e é importante refletirmos sobre isso, principalmente pensando o lado daquele que trabalha e que produz, não só para a sua sobrevivência, mas trabalha e produz para que outros possam desfrutar do próprio trabalho, que ele mal percebe que assim é e, consequentemente, não encontra forças, motivação para uma mudança. Vamos para a nossa atividade e assim finalizarmos o nosso vídeo? Próxima questão. A história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Um pensamento clássico de Karl Marx. O conceito de Marx sobre luta de classe representa o antagonismo entre uma pequena classe dominante sobre a maioria subalternizada, está por baixo. Foi assim com homens livres e escravos, senhores feudais e servos, opressores e oprimidos. Na Idade Moderna, quais são as forças que atuam na luta de classes e em que se baseia essa distinção? Então, a alternativa A, capitalistas e comunistas, distinção realizada através da sua ideologia, direita e esquerda, de acordo com o local em que se sustentaram na Assembleia posterior à Revolução Francesa. Letra C, burguesia e proletariado, divisão entre os detentores dos meios de produção e os donos da força de trabalho. Letra D, nobreza e clero, representantes de famílias aristocratas e os representantes da igreja. Vamos lá. A letra C é a nossa resposta. Por quê? Como pede a questão para justificar. Na Idade Moderna, Karl Marx vai alistar pelo menos duas classes básicas pensando o modo de produção capitalista: a burguesia e o proletariado. E isso se dá na divisão entre os detentores, ou seja, aquele que tem os meios de produção, o capitalista, e aquele que tem somente a força de trabalho, que é o trabalhador, que é o proletário. Está aí a nossa resposta, ok? E aqui nós vamos finalizar o nosso vídeo. Novamente me coloco à disposição de vocês, prestando bastante atenção para a avaliação subjetiva. Qualquer dúvida, entre em contato, não deixe de assinar a sua presença e até a próxima aula. Valeu, até lá! Então vamos lá. Para Marx, a produção de mais-valia é modo de produção onde o capitalista ele tem e obtém a partir do trabalhador lucro. O trabalhador ele é explorado e o lucro ele é obtido. Pensando a mais-valia, a nossa questão pede aquilo que é incorreto. Vamos lá. Dentro da mais-valia, desse conceito marxista, parte do valor produzido pelo trabalhador é apropriado pelo capitalista, sem que lhe seja pago o equivalente? Sim, então não está incorreto. O trabalhador é forçado a produzir cada vez mais pelo mesmo preço? Também. O valor do salário
sempre será inferior ao valor do produto final? Também. Os trabalhadores o salário dos trabalhadores acaba sendo equivalente ao valor produzido por eles próprios? Aqui está. Os salários não são equivalentes àquilo que é produzido. Então, a afirmativa incorreta ou a afirmação incorreta é a letra D. Pois bem,